Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso portal. Nós estamos começando, a partir de agora, um curso temático modular da banca FUMARC. Olha aí na sua tela. Claro, você já pegou esse módulo, você sabe que nós vamos tratar o primeiro tema, pontuação. O que é que acontece? Pontuação é um assunto que cai em todas as provas, de todos os editais, de qualquer banca. Independentemente de você fazer uma questão de múltipla escolha de pontuação, trata-se de um assunto importantíssimo, porque, sobretudo nos concursos que tem redação, a gente percebe que o desvio mais comum é o desvio de pontuação. Porque a gente vai muito na intuição, a gente vai muito na questão da pausa, e não é assim que funciona de um modo geral. Então, a proposta do nosso curso é que nós façamos, a partir de agora, módulos de 20 minutos, que a gente escolheu essa marca de 20 minutos, porque é um tempo que você tem, de repente, no final da sua hora de almoço, dá para você assistir uma aula, ou quando você chega em casa, 20 minutos você aguenta, meia hora, uma hora e meia, você vai pingar de sono e não vai ser produtivo. Claro, se você tiver tempo e quiser assistir a 2 módulos de uma vez só, óbvio que você pode assistir, né? Então, o módulo número 1, de pontuação, como todos os módulos, acompanha aí um PDF que corresponde exatamente às imagens que nós vamos usar a partir de agora. Eu sempre peço que você, antes de vir à aula, tenha esse PDF impresso, que é para você seguir, anotar, ou para você guardar aí arquivado. Mas eu quero que você faça 2 coisas, imprima o PDF e anote. Aula real, geralmente você vê uma pessoa com um caderno, tem gente que anota em ficha, muita gente hoje leva notebook para a sala de aula, mas a aula online também, a aula virtual, é uma aula. Então, se você não tiver nada anotado, nada feito. O que eu fiz? Olha aí na tela. Isso que você está vendo aí, os buracos negros e a relatividade do tempo, você está vendo, foi tirado de um texto que caiu numa prova da FUMARC do ano de 2021. Das provas disponíveis no momento da gravação deste curso, e agora em 2022, a última prova que eu encontrei da FUMARC foi essa que tinha esse texto. Nós não vamos fazer aqui agora as questões de texto, não. Eu vou pegar, por exemplo, esses trechos do texto, põe na tela aí, para a gente começar a falar sobre o nosso tema 1, que é o tema de pontuação. Então, vem cá. Quando a gente fala de pontuação, é óbvio que essa pontuação, na escrita, é alguma coisa que se associa às pausas que a gente faz na linguagem falada. Claro que quando você fala, você conta com o gestual, você conta com a expressão fisionômica, você conta com a inflexão de voz, coisa que na escrita não. Não sei se já aconteceu com você, de você mandar um WhatsApp para alguém e a pessoa fala assim, o que você está apelando comigo? E às vezes você nem está apelando. Mas ela leu aquela sua mensagem, porque às vezes ela está mal com você por alguma coisa, entendendo que você está apelando, ou entendendo que você está sendo irônico. E de repente não é nada disso, porque óbvio que a linguagem oral ela é muito mais pertinente, muito mais adequada do que a linguagem escrita para uma comunicação mais efetiva. Mas é claro, pontuação tem a ver com pausa? Tem. Mas essa história de respirar e colocar vírgula, que você aprende desde que se entende por gente, é mentira, como você vai ver a partir de agora. Então, a pontuação, na verdade, ela é um mecanismo de coesão, a coesão textual. E aí você pega o seu edital, tem um item lá que fala de coesão e coerência. Então, dentro dos aspectos coesivos de um texto, está a questão da pontuação. A coesão, ela é, na verdade, a costura do texto. O texto ele tem que ter sentido, ele tem que ter nexo, e o sentido ou o nexo é o que a gente chama de coerência. Não ter nexo é não ter coerência. Mas, às vezes, a pessoa perde até o sentido porque você registra gramaticalmente mal o que você tem a dizer. Então, dentro dos elementos que costuram a organização de um texto está a pontuação.
E essa pontuação, ela é associada ao que a gente chama de ordem frasal, ou a ordem direta. Dentro da coesão, você não diz, por exemplo, que pessoas estiveram as nervosas, tribunal no. Esse conjunto de palavras está mal costurado, ele está sem coesão, porque ele não está na ordem direta. A ordem direta significa que as pessoas nervosas chegaram ao tribunal, sei lá se foi essa palavra que eu falei. Então, a ordem dos fatores pode até ser que na matemática não altere o produto, mas em português sim. E a ordem direta frasal, ela pressupõe que uma frase comece com um sujeito. O lugar do topo da frase, o tópico da frase, a palavra número 1 da frase, ela, na ordem direta, teria que ser o sujeito. E o sujeito nada mais é do que o termo que é responsável por você flexionar o verbo. Quando você tem um verbo no singular, é porque o sujeito é singular. Quando você tem um verbo no plural, é porque o sujeito é plural. Então, em tese, depois do sujeito, nós temos que ter um verbo. E tem muita frase que para por aqui. Por exemplo, o curso começou. Ponto. Por exemplo, os alunos desistiram. Ponto. Mas tem verbo que precisa de complemento. Por exemplo, as pessoas assistiram. Mas elas assistiram ao filme. Elas assistiram ao jogo. Então, se o verbo, por si só, não imprimir um sentido na frase, eu preciso de colocar depois do verbo os outros termos. E quando eu falo de outros termos, eu componho o que alguns teóricos chamam de ordem SVO. Sujeito, verbo e outros termos. Podem ser O de objeto direto e O de objeto indireto. Mesmo que não caia uma questão de análise sintática, para você saber se o termo destacado é um objeto direto, é um complemento, eu não tenho que me preocupar com isso, mas eu tenho que implicitamente me preocupar. Por quê? Porque eu tenho que saber que o objeto direto, ele não tem uma preposição. O aluno resolveu o teste. E o indireto tem uma preposição. O aluno precisou de reforço escolar. Tanto o teste quanto o de reforço escolar completa o sentido do verbo. Tem uma outra coisa que no momento você não precisa saber o nome, mas chamada predicativo, que é uma palavra, uma expressão que completa o sentido da frase, mas não tem a ver com o verbo, ela tem a ver com o sujeito. Por exemplo, o namorado ficou... Eu não posso parar aí. Mas quando eu falo que o namorado ficou enciumado, eu completei o sentido, sendo que enciumado é uma característica do sujeito. Chama-se predicativo. Por exemplo, a cidade parece tranquila. Eu não posso parar, a cidade parece. Mas a cidade parece tranquila, o tranquila refere-se ao sujeito. E ainda temos uma coisa que se chama adjunto adverbial, que é uma circunstância que indica, dentre outros fatores, ou tempo, ou modo, ou lugar. Então, quando eu digo, por exemplo, tudo aconteceu, está faltando alguma coisa. Tudo aconteceu na praia de Copacabana. Esse na praia de Copacabana indica o lugar onde tudo aconteceu. Então, isso tem a ver com o verbo, é um adjunto adverbial. Ele resolveu com tranquilidade, é modo. É o modo como ele resolveu, adjunto adverbial. Então, independentemente de você saber o nome, você tem que ler uma sequência. Se a sequência fizer sentido e for primeiro o sujeito, depois do verbo e depois o resto, você não vai usar vírgula. Respirou ou não. Em outras palavras, eu não posso colocar uma vírgula separando o sujeito do verbo. Como eu não posso colocar uma vírgula separando o verbo do termo que completa o verbo. Ok?
Então vamos lá na tela. Então já dei uma introdução de pontuação e peguei um trecho do texto 1. O trecho era assim: em um dos grandes relatos de viagens fantásticas, o escritor norte-americano Edgar Allan Poe conta a história de uma expedição marítima na costa norueguesa que se depara com um redemoinho gigante, conhecido como Maelstrom. Sei lá como é que lê esse nome. O que eu coloquei em vermelho, observem que logo depois tem uma vírgula. Em um dos grandes relatos de viagens fantásticas, vírgula. Vem cá. Antes de analisar essa frase, que é do texto, porque toda a prova da Fumark cobra a gramática em cima de estruturas do texto, se eu dissesse, por exemplo, que todos os candidatos ao posto de Mister Universo chegaram a Boston no domingo. Nessa frase, todos os candidatos ao posto de Mister Universo chegaram a Boston no domingo. O que é o verbo ali? Chegaram. Uma forma do verbo chegar que está no plural. Não está escrito chegou. E se ele está no plural, é porque são candidatos. Os candidatos chegaram. Só que o que eu grifei de azul ali é a palavra principal do sujeito, é o núcleo do sujeito. Porque o sujeito completo é isso aqui, ó. Todos os candidatos ao posto de Mister Universo. Observem que isso aqui poderia ser substituído por eles. Eles chegaram a Boston. Na verdade, eu não colocaria eles, vírgula, chegaram a Boston. Mas como o sujeito é grande, todos os candidatos ao posto de Miss Universo chegaram a Boston. Universo, chegaram a Boston. Aí você dá uma pausa, você dá uma respiração. Mas não pode ter vírgula. Porque se isso aqui é o sujeito, a ordem SVO foi preservada. Por que ela foi preservada? Porque eu comecei com o sujeito. Então, isso que está em azul é o sujeito. Isso que está em vermelho é o verbo. E o resto é o resto. Eles chegaram a Boston. Isso aqui indica o lugar. É o que a gramática chama de adjunto adverbial de lugar. Então, o que eu tenho? Sujeito, verbo e um outro termo. No domingo, é uma expressão que indica tempo. Foi quando eles chegaram a Boston. Na gramática também, o que indica tempo é um adjunto adverbial de tempo. Então, tem um adjunto, um sujeito, um verbo e outros termos. Tem que ter vírgula ali? Não. Até se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu estou separando dois outros termos. Mas eu não dou essa pausa. Olha, todos os candidatos ao posto de Mister Universo chegaram a Boston no domingo. Eu falo que eles chegaram a Boston no domingo. Eu, Ricardo. Falo na sequência. Há pessoas que fariam uma pausa. Entre um termo e outro termo, eu posso usar essa vírgula aqui. Mas essa vírgula é alguma coisa que pode ou não, ela é facultativa. Essa não me preocupa. Não para a sua escrita. Porque na sua escrita, você não precisa se preocupar com isso. Vá na tela. Na primeira frase do texto, o verbo é conta. Está aí na linha 2. Quem é que conta a história? O escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Então, você que baixou o PDF, como eu pedi, grifem isso aí, o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, e coloquem sujeito. Agora vem cá. Está claro, então, que essa frase não começou com o sujeito.
Antes do sujeito, na tela, foi colocado esse termo que está em vermelho. Em um dos grandes relatos de viagens fantásticas. Então, vem cá. Estamos diante da nossa primeira regra de pontuação. O que você vê em questão com o nome de termos deslocados. Dentro da palavra deslocado, essa palavra vem de local. Deslocado, que não está no lugar. Então, os termos deslocados estão fora da ordem frasal. Então, a partir do momento que eu tenho um termo fora da ordem frasal, eu já começo a pensar em vírgula. Porque eu te falei agora há pouco que a pontuação tem a ver com a ordem frasal. E o que a gente chama de termo deslocado é um termo que se apresenta anteposto ao sujeito. Não interessa como ele chama, mas se eu coloquei um termo antes do sujeito, esse termo anteposto é um termo deslocado. Então, quando eu falo assim, hoje, muitos brasileiros estão desempregados. Então, quando eu falo que hoje muitos brasileiros estão desempregados, o que é o verbo que nós temos ali? Isso, estão, que é um verbo que está no singular ou que está no plural? No plural, o singular seria está. Ele está no plural porque o sujeito é plural. Muitos brasileiros, isso tudo é o sujeito. Claro que a palavra principal é brasileiros. Mas muitos brasileiros pode ser trocado por eles. Isso quer dizer que o hoje é, na verdade, um termo deslocado. Um termo que está colocado antes do sujeito, anteposto ao sujeito. Primeira regra de vírgula, que você pode guardar para a sua prática. Sempre que você colocar um termo anteposto ao sujeito, não importa, aqui é uma adjunta adverbial de tempo. É quando nós estamos falando. Não importa qual é a função sintática. Para usar, você não tem que saber o nome. Mas é isso. Um termo anteposto pode ser uma adjunta adverbial. Por isso que ele está separado. Por exemplo, ao longo de sua adolescência, o músico fez estudos no conservatório. Então, ao longo de sua adolescência, o músico fez estudos no conservatório. O que é o verbo que nós temos ali? Fez. Que é um verbo que está no singular ou no plural? No singular. Não é fizeram. E por que é fez no singular? Porque o sujeito é o músico. Foi o músico que fez. Ou seja, observem que, de novo, o músico não é a primeira palavra que foi colocada. Eu coloquei aqui, ó, ao longo de sua adolescência. Então, isso aqui, ó, é outro termo deslocado. É outro termo que não deveria estar colocado nessa ordem. Isso quer dizer que, pelo que eu te falei, ó, vírgula. Então, também é uma adjunta adverbial de tempo. Ao longo de sua adolescência. De um modo geral, gente, os termos deslocados que estão antepostos ao sujeito, na sua maioria, são adjuntas adverbiais. E eles, então, são separados. Olhem na tela. Quando o sujeito é o escritor norte-americano, então, isso é o sujeito, então, em um dos grandes relatos de viagens fantásticas, é um termo deslocado. Então, circule essa vírgula aí e coloca assim, ó, escreva no PDF que você baixou. Isola termo deslocado na oração. Isola termo deslocado na oração. Tá certo? No caso aí, é uma adjunta adverbial também de tempo. Quando foi que ele contou a história? Quando ele estava fazendo relato de viagem fantástica. Então, os dois exemplos que eu passei, e esse exemplo do texto,
são palavras, são expressões ou são termos que mostram termo deslocado como adjunto adverbial. Nós chegamos assim ao final do nosso primeiro bloco, introduzimos o tema de pontuação, mas na próxima aula a gente vai voltar a falar dele, né? Estou esperando você para a gente continuar.